3 dias se passaram desde o rompimento do reservatório da Casan. Abalou toda aquela região, né, do Monte Cristo. Especificamente as casas ficam na região do Sapé, Jardim Atlântico, região continental aqui de Floripa. A Kelly Borges tem acompanhado desde então, desde as primeiras horas, todas as informações que cercam esse verdadeiro desastre que por muito pouco não se transformou em tragédia. Vem cá, vamos conversar com ela então ao vivo, que ela vai trazer novas informações. Tem muita coisa ainda vindo à tona. Oi, Kelly. Oi, Polito. Boa tarde para você, para todos. Sabe o que chama a atenção? É que toda vez que nós voltamos aqui nesse cenário, a gente encontra situações novas, ou que talvez, devido à proporção que foi, a gente não consegue realmente captar e observar todas as situações. A gente agora, aqui em frente ao reservatório onde ele se rompeu na madrugada de quarta-feira, a gente está numa área de vegetação e olha só a quantidade de pedaços de cimento que vieram parar aqui justamente por causa da explosão e da força dessa água que fez com que essa parede, né, ela estourasse e então o vazamento acontecesse por todos os lados. Aquela imagem que mostrava justamente o momento do rompimento, que foi flagrado pelas câmeras de monitoramento aqui do batalhão, essa área fica bem em frente. Então foi o primeiro impacto aqui. E só hoje eu observei realmente a quantidade desses dejetos que também estão aqui. Mas trazendo as atualizações em relação ao pagamento das indenizações dessas famílias. Vale a gente resgatar tudo que tem sido anunciado desde a madrugada de quarta-feira, início dessa manhã de quarta-feira, que aconteceu esse desastre aqui então na região do Jardim Atlântico e Monte Cristo. No primeiro momento, nós tivemos uma entrevista ao vivo, que foi inclusive feita pelo ND Notícias, em que o presidente da Casan, ele anunciou que no dia seguinte estariam passando por aqui alguns profissionais da companhia e que seria feito o pagamento para essas famílias de até um salário mínimo. Na manhã do dia seguinte, que no caso foi ontem, quando eu estive aqui, eu entrevistei o diretor de operação e expansão, o Pedro Joel Horstmann, e ele já tinha dito que essa situação ela ainda precisava ser averiguada, porque o que eles estavam fazendo era aquele levantamento que a gente até mostrou também, os profissionais foram passando de casa em casa, até o momento eles fizeram um levantamento de 152 imóveis, então eles conversaram com os moradores, eles perguntaram, eu cheguei a ver esse formulário, ali perguntava quem morava dentro da casa, se essa casa ela era alugada, se ela era própria e também todos os estragos que foram causados por causa dessa situação aqui. Então, tudo isso foi relatado nesse documento, eles também fotografaram isso e então ontem, segundo o diretor de operações, todos os profissionais estavam fazendo o levantamento para verificar quanto que fica essa indenização proporcional aos danos que esses moradores tiveram por causa dessa situação para poder ser pago. Só que isso ele até comentou que demora um pouco, porque eles precisam fazer o levantamento de mercado. Então, esse pagamento ele aconteceria hoje e não no dia seguinte, como havia sido prometido num primeiro momento. Só que esse pagamento também não saiu hoje. E o governador do estado, Jorginho Melo, ele se pronunciou dizendo que esse pagamento ele vai ser feito para as famílias amanhã e vai ser um sinal entre 20% e 30% de o valor total dos prejuízos que essas famílias tiveram. Então, a gente segue acompanhando para verificar toda essa situação. A intenção, nesse primeiro momento, é já liberar esse recurso para que essas famílias possam retomar aos poucos as suas vidas, comprando os itens básicos para poder retornar para casa e também fazendo as manutenções necessárias, caso haja como ser feitas aqueles reparos primordiais aí para poder restabelecer a vida de todas essas famílias. A gente vai continuar acompanhando, Polito, daqui a pouco eu volto daqui porque eu tenho mais informações para compartilhar com vocês. Obrigado, Kelly. 2 novos